Durante a Guerra Fria, o mundo viveu décadas à beira de um conflito total. Enquanto duas superpotências se encaravam em silêncio, muitos países eram forçados a escolher lados, traçar planos e se preparar para um cenário que nunca se concretizou por completo. O Brasil estava entre eles, longe dos holofotes, longe das manchetes internacionais. Decisões foram estudadas, cenários simulados e estratégias pensadas para um caso extremo. E se a Guerra Fria deixasse de ser fria? O que poucos sabem é que o Brasil não estava apenas observando. Existiam planos, preocupações reais e cálculos que iam muito além da neutralidade aparente. Entender isso muda completamente a forma como vemos o papel do país naquele período. Quando se fala em Guerra Fria, o Brasil costuma aparecer como figurante. Um país distante dos grandes centros de tensão, ocupado com seus próprios problemas internos. Mas essa visão ignora um ponto essencial: a posição estratégica brasileira. Um território continental, acesso direto ao Atlântico Sul, proximidade com rotas marítimas vitais e influência sobre a América do Sul. Nada disso passava despercebido pelas grandes potências. E, internamente, as lideranças brasileiras sabiam que, em caso de escalada global, o país seria inevitavelmente afetado. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou a repensar seu papel militar e diplomático. A experiência de ter enviado tropas ao exterior deixou uma marca clara. Improvisar em um conflito global tem custo alto. Durante a Guerra Fria, esse aprendizado se transformou em planejamento. O Brasil estudava cenários onde poderia ser pressionado econômica, política ou militarmente. Não se tratava de atacar ninguém, mas de sobreviver a um mundo dividido. Um dos principais receios era o Atlântico Sul, em um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Essa região deixaria de ser secundária. Submarinos, rotas de abastecimento e bases navais ganhariam importância imediata. O Brasil sabia que seu litoral poderia se tornar alvo ou ponto de apoio. Por isso, havia discussões internas sobre defesa costeira, vigilância marítima e cooperação com aliados ocidentais, mesmo mantendo um discurso de soberania e autonomia. No campo terrestre, o foco era diferente. O Brasil não se preparava para invasões clássicas em larga escala, mas para a instabilidade regional. A Guerra Fria transformou conflitos locais em peças de um tabuleiro maior. Qualquer crise na América do Sul poderia atrair influência externa. O planejamento brasileiro considerava a possibilidade de conter conflitos internos, evitar que países vizinhos se tornassem plataformas de potências estrangeiras e manter uma aparência de controle regional. Não era expansionismo, era contenção. A Força Aérea ganhava atenção especial. Em um cenário de Guerra Fria quente, o domínio do espaço aéreo seria decisivo. O Brasil investia no estudo de defesa aérea, a proteção de centros industriais e capacidade de resposta rápida, não para enfrentar diretamente uma superpotência, mas para tornar qualquer agressão cara demais para ser ignorada. A lógica era simples: não vencer uma guerra global, mas garantir que o país não fosse tratado como território descartável. Politicamente, o Brasil tentava andar em uma linha fina. Aproximava-se dos Estados Unidos em termos estratégicos, mas evitava uma submissão explícita. Ao mesmo tempo, mantinha distância da União Soviética, sem fechar completamente as portas diplomáticas. Esse equilíbrio não era ingenuidade, era cálculo. Em um mundo polarizado, a flexibilidade era uma forma de sobrevivência. E isso se refletia nos planos de guerra. Agir apenas quando não houvesse alternativa. Internamente, o maior medo não vinha de mísseis estrangeiros, mas da instabilidade. A Guerra Fria mostrou que golpes, revoluções e crises internas eram armas tão eficazes quanto tanques. O Brasil se preparava para conter infiltrações ideológicas, proteger infraestruturas críticas e manter o funcionamento do Estado em caso de pressão externa. Esse aspecto, muitas vezes ignorado, era central no planejamento. Um país desorganizado não precisa ser invadido para ser derrotado. Nada disso significava que o Brasil desejava a guerra.
Pelo contrário, os planos existiam justamente para evitar ser arrastado para ela sem escolha. Mas se o conflito chegasse, havia uma noção clara de prioridades: proteger o território, garantir a soberania, manter as rotas marítimas e evitar que o país se tornasse apenas um peão no confronto entre gigantes. O Brasil não planejava decidir a Guerra Fria, planejava sobreviver a ela. Esse conjunto de decisões, muitas delas nunca colocadas em prática, revela um país mais atento e pragmático do que costuma aparecer nos livros. A Guerra Fria pode não ter explodido em solo brasileiro, mas a possibilidade era levada a sério. Entender o que o Brasil planejava fazer nesse cenário ajuda a compreender não só aquele período, mas a forma como o país enxerga sua própria posição no mundo até hoje. À medida que os anos avançavam, o planejamento brasileiro se tornava mais sofisticado, ainda que discreto. Não havia interesse em exibir força ou entrar em corridas armamentistas impossíveis de sustentar. A estratégia era outra: tornar o Brasil um território difícil de manipular e custoso de desestabilizar. Em documentos, estudos internos e decisões de bastidores, a lógica era clara. Em um mundo dividido, quem não se protege vira terreno de disputa. O Atlântico Sul continuava sendo uma preocupação constante. O Brasil entendia que, em uma guerra fria, transformada em confronto direto, essa região poderia se tornar rota de passagem ou zona de confronto indireto. A presença de submarinos estrangeiros, operações de vigilância e possíveis tentativas de controle das rotas marítimas eram cenários levados em conta. O planejamento brasileiro considerava a necessidade de monitorar essas áreas, mesmo sabendo que não poderia competir em número ou tecnologia com as grandes potências. A ideia não era dominar o oceano, mas saber o que se movia nele. A relação com os Estados Unidos era parte desse cálculo. O Brasil via vantagem em cooperação técnica e militar, mas também compreendia o risco de dependência excessiva. Em um cenário extremo, alinhar-se totalmente a uma superpotência poderia transformar o país em alvo prioritário. Por isso, os planos brasileiros buscavam margem de manobra. Apoio, sim. Submissão automática, não. Essa ambiguidade calculada era uma forma de reduzir riscos. No continente, o foco era estabilidade. A Guerra Fria mostrou que conflitos regionais raramente permaneciam regionais. O Brasil se via como um fator de equilíbrio na América do Sul. Em caso de escalada, a prioridade seria evitar que crises locais se transformassem em portas de entrada para forças externas. Isso significava capacidade de mobilização interna, presença militar suficiente para dissuadir intervenções e uma diplomacia ativa para conter tensões, antes que saíssem do controle. O planejamento militar brasileiro também levava em conta a própria dimensão territorial. Um país grande demais para ser ocupado facilmente, mas complexo demais para ser defendido por completo. A solução pensada não era proteção total, mas defesa em camadas. Centros industriais, capitais, portos estratégicos e vias de comunicação eram tratados como prioridades absolutas. Em um conflito global, proteger tudo seria impossível. Saber o que proteger primeiro era essencial. A indústria nacional entrou nesse cálculo. Durante a Guerra Fria, depender totalmente de fornecimento externo era um risco. O Brasil passou a enxergar a produção interna de equipamentos, veículos e suprimentos como parte da segurança nacional, não para competir com potências militares, mas para garantir autonomia mínima em um cenário de bloqueios ou sanções. A lógica era simples: um país isolado precisa conseguir se manter funcionando. No campo aéreo, o pensamento seguia a mesma linha. Não se tratava de enfrentar bombardeiros estratégicos ou mísseis intercontinentais, mas de proteger o espaço aéreo contra incursões limitadas, espionagem e pressões indiretas. A Força Aérea era vista como um instrumento de vigilância e resposta rápida, capaz de mostrar presença e impor custo a qualquer tentativa de intimidação. Ao mesmo tempo, havia uma consciência clara dos limites. O Brasil sabia que não decidiria o rumo da Guerra Fria, mas também sabia que sua
Passividade poderia ser interpretada como fraqueza. Os planos buscavam exatamente esse equilíbrio, não provocar, mas também não se tornar irrelevante. Em um conflito entre gigantes, ser ignorado pode ser tão perigoso quanto ser atacado. Esse tipo de planejamento raramente aparece em discursos públicos. Ele existe justamente para não ser exibido. A Guerra Fria foi travada tanto no silêncio quanto nas manchetes. E o Brasil, mesmo longe dos mísseis apontados, se preparava para um mundo onde a neutralidade absoluta não seria respeitada. O país não planejava vencer a guerra. Planejava não perder sua própria autonomia quando ela chegasse mais perto do que todos esperavam. No fim, o que os planos brasileiros revelam não é ambição, mas consciência. O Brasil sabia que se a Guerra Fria deixasse de ser apenas um jogo de ameaças, o país não teria o luxo de escolher ficar de fora. A questão nunca foi se o Brasil entraria em guerra por vontade própria, mas como reagiria se o conflito o alcançasse. E a resposta estava menos em ofensivas espetaculares e mais em sobrevivência estratégica. O Brasil planejava resistir ao papel de satélite automático, evitar ser apenas um campo de manobra para interesses externos, manter a capacidade de decisão, mesmo sob pressão. Isso significava aceitar concessões em alguns momentos, endurecer posições em outros e, acima de tudo, não se deixar arrastar cegamente por discursos ideológicos importados. Em um mundo dividido em blocos rígidos, a flexibilidade era uma forma de poder. Se o confronto tivesse se tornado direto, o Brasil provavelmente atuaria como um território de contenção, não de ataque. Protegeria seu litoral, seus centros vitais, suas rotas de comunicação e buscaria impedir que o conflito se espalhasse pelo continente. Não para vencer a guerra global, mas para evitar que ela destruísse o país por dentro. Esse era o objetivo real, ainda que raramente declarado. O medo maior não era a invasão estrangeira em si, mas a perda de controle. A Guerra Fria mostrou que países não precisam ser bombardeados para cair. Bastava desorganizar, dividir, pressionar até que o próprio Estado entrasse em colapso. O Brasil planejava, acima de tudo, não permitir isso. Manter coesão, funcionamento e autoridade era tão estratégico quanto qualquer arma. Ao contrário do que muitos imaginam, a ausência de combate direto não significava ausência de preparo. Pelo contrário, o silêncio era parte da estratégia. Planejar sem anunciar, ajustar sem provocar, observar sem se expor. O Brasil entendia que em um conflito dessa natureza, chamar atenção demais poderia ser tão perigoso quanto parecer fraco demais. Quando a Guerra Fria terminou sem explodir em guerra total, esses planos ficaram guardados na sombra da história. Nunca testados plenamente, nunca revelados por completo. Mas eles existiram e mostram que o Brasil, mesmo longe do centro do confronto, nunca esteve totalmente alheio a ele. O país se preparava para um mundo que poderia mudar de um dia para o outro. No fim das contas, a pergunta não é apenas o que o Brasil planejava fazer na Guerra Fria. A pergunta real é se o país teria conseguido manter sua autonomia em um mundo em chamas. E talvez o fato de nunca termos precisado descobrir essa resposta seja, por si só, a maior prova de que o planejamento silencioso cumpriu seu papel. No fim, os planos brasileiros revelavam menos ambição e mais lucidez. O país entendia que, se a Guerra Fria deixasse de ser um conflito indireto e se transformasse em guerra aberta, não haveria espaço para neutralidade ingênua. O Brasil não planejava liderar ofensivas globais, nem disputar protagonismo com superpotências, mas também não aceitava a ideia de ser apenas um território passivo, moldado por decisões externas. A preocupação central era manter controle sobre o próprio destino. Em um cenário extremo, o Brasil buscaria agir como fator de contenção, proteger suas fronteiras. Seu litoral e suas infraestruturas vitais seria prioridade absoluta. O objetivo não seria derrotar um inimigo distante, mas impedir que o conflito se espalhasse internamente. Evitar que o país se tornasse base avançada, campo de batalha indireto ou moeda de troca geopolítica. Fazia parte desse raciocínio. Sobreviver politicamente era tão importante quanto resistir militarmente.
O receio maior sempre foi a desestabilização silenciosa. A Guerra Fria ensinou que estados podem cair sem grandes batalhas, apenas pelo colapso interno. Por isso, os planos brasileiros davam tanto peso à manutenção da ordem, da economia e da coesão institucional. Um país dividido, pressionado e paralisado perde a capacidade de decidir, mesmo sem um único soldado estrangeiro cruzar suas fronteiras. Evitar esse cenário era visto como uma vitória estratégica. A postura brasileira também previa adaptação constante. Nada era tratado como definitivo. Alianças poderiam mudar, pressões poderiam surgir de lados inesperados, e o país precisaria ajustar sua posição rapidamente. Essa flexibilidade era uma escolha consciente. Em um mundo rigidamente polarizado, não se comprometer além do necessário era uma forma de preservar margem de manobra. O Brasil não buscava confronto direto, mas também não pretendia abrir mão de sua autonomia por conveniência externa. Quando a Guerra Fria chegou ao fim, sem o conflito global que muitos temiam, esses planos permaneceram invisíveis para a maioria. Nunca foram colocados à prova em sua totalidade. Ainda assim, eles revelam um Brasil atento, cauteloso e mais estratégico do que costuma aparecer na narrativa popular. Um país que, mesmo longe dos mísseis apontados, sabia que a história podia mudar de rumo a qualquer momento. No fim, o que o Brasil planejava fazer na Guerra Fria era simples e complexo ao mesmo tempo. Não desaparecer no meio do choque entre gigantes. Manter sua soberania, sua capacidade de decisão e sua integridade em um mundo à beira do colapso. Talvez a maior prova desse planejamento seja o fato de que o país atravessou aquele período sem se tornar palco direto da guerra que ameaçou o planeta inteiro.